Pense em algo grandioso. Um lugar construído com tamanha perfeição e riqueza que até mesmo os reis da terra se admiravam. Imagine um edifício feito não apenas de pedras e ouro, mas de propósito, promessa e presença divina. Hoje eu quero te levar a uma jornada profunda, espiritual e reveladora, porque no final deste vídeo você entenderá que o maior templo que Deus deseja habitar é você. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o Padre Antônio de Oliveira e você está no canal Escola da Vida, um espaço onde mergulhamos nas riquezas da Palavra de Deus, descobrindo verdades eternas que transformam a nossa caminhada diária. Desde já, eu profetizo bênçãos sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre sua saúde e sobre suas finanças. Que o Espírito Santo de Deus te encha de sabedoria e entendimento, enquanto caminhamos juntos nesta revelação poderosa. Se você ama a Palavra de Deus, já se inscreve aqui no canal Escola da Vida, deixa o seu like, comenta Amém se está recebendo essa mensagem e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa verdade. Hoje vamos falar sobre o Templo de Salomão, não apenas como uma obra arquitetônica histórica, mas como um símbolo profundo de adoração, santidade e da presença de Deus entre os homens. E mais do que isso, vamos descobrir como esse templo aponta diretamente para mim e para você. Sim, você mesmo, que está assistindo como o templo vivo do Espírito Santo nos dias de hoje. O Templo de Salomão foi erguido por ordem divina, um projeto que começou com o coração de Davi, mas que foi realizado pelas mãos de seu filho Salomão. Está registrado em 1 Reis, capítulo 6, que o templo foi construído com uma precisão divina. Cada pedra, cada medida, cada utensílio, tudo tinha um propósito espiritual. E o mais interessante é que Deus, em sua sabedoria, jamais quis habitar em um edifício de pedras frias para sempre. O próprio Senhor diz em Atos capítulo 7, versículo 48, "Contudo, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas." Isso nos aponta para algo maior. Deus sempre quis habitar dentro do homem, em seu coração, em seu espírito. Mas vamos voltar ao templo. O Templo de Salomão era dividido em 3 partes: o átrio exterior, o lugar santo e o Santo dos Santos. Cada uma dessas partes representa estágios da caminhada espiritual do cristão. E eu quero te perguntar, em que parte do templo você está vivendo hoje? No átrio exterior, as pessoas vinham com seus sacrifícios. Era o lugar do arrependimento, da entrega inicial. Muitos cristãos vivem nesse lugar, sempre no início da fé, pedindo perdão, mas nunca entrando em comunhão profunda. O lugar santo é o ambiente onde estavam o candelabro, os pães da proposição e o altar de incenso. Aqui simboliza o cristão que já tem luz espiritual, que se alimenta da palavra e que ora, um nível mais profundo. Mas o Santo dos Santos, meu irmão, ali está a presença manifesta de Deus. Era onde ficava a Arca da Aliança, um lugar de intimidade. Poucos entravam, mas hoje, pela graça de Cristo, nós temos acesso ao Santo dos Santos todos os dias, através da oração e da santificação. Você já parou para pensar que o Templo de Salomão, com toda a sua glória, era apenas uma sombra do que Deus queria fazer dentro de você? Em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Paulo declara: "Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos?" Isso é profundo. O templo hoje é você. Deus quer fazer morada em sua mente, em suas emoções, em seus sonhos. Ele quer purificar suas intenções, te dar luz interior, fazer do seu coração um altar. Mas me diga, que tipo de templo você tem sido? Será que temos oferecido um lugar limpo, separado, consagrado? Ou será que nosso coração está dividido entre o sagrado e o profano? Queridos, o Templo de Salomão foi destruído com o tempo, mas o templo que Deus está construindo hoje, que é você e eu,
não pode ser destruído por mãos humanas. Só há uma coisa que pode desmoronar esse templo vivo: o pecado. Por isso, o chamado de hoje é: reconstrua o templo. Se algo em sua vida espiritual está quebrado, seu altar de oração, seu louvor, sua intimidade com Deus, hoje é o dia de restaurar. Ao longo deste vídeo, nós vamos explorar mais profundamente o significado de cada elemento do templo e como aplicamos isso na nossa vida prática. E eu te faço uma pergunta: você tem sido apenas um visitante do templo ou o próprio lugar onde Deus habita? Comenta aqui embaixo: eu sou o templo vivo do Deus Altíssimo. E se você está recebendo essa palavra, escreve também: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Na próxima parte, vamos entender o que havia dentro da Arca da Aliança e como isso representa elementos essenciais que devemos carregar em nosso interior. Amados irmãos, ao mergulharmos mais fundo na simbologia do Templo de Salomão, somos levados ao centro espiritual de sua estrutura, a Arca da Aliança, localizada no Santo dos Santos. E é justamente nela que Deus revelou não apenas a sua presença, mas também os princípios que devem reger o coração do homem que deseja ser templo vivo do Altíssimo. Você sabe o que havia dentro da Arca da Aliança? O livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 4, nos revela que dentro dela estavam as tábuas da lei, um vaso com o maná e a vara de Arão que floresceu. Cada um desses itens tem um significado espiritual profundo e hoje vamos entender como isso se aplica diretamente à nossa vida cristã. Primeiro, as tábuas da lei, símbolo da palavra de Deus. O templo vivo de Deus precisa ter os mandamentos gravados no coração. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 diz: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Hoje, muitos cristãos carregam a Bíblia nas mãos, no celular, mas não no coração. E o verdadeiro templo de Deus não é construído apenas com gestos religiosos, mas com obediência e temor à sua palavra. Depois, encontramos o vaso com o maná. O maná era o alimento sobrenatural que Deus enviava diariamente ao povo no deserto. Isso nos ensina que aquele que é templo vivo precisa confiar na provisão diária do Pai Celestial. Você tem buscado o pão da vida todas as manhãs? Tem alimentado sua alma com a palavra antes de alimentar o corpo com o pão natural? Jesus declarou em João capítulo 6, versículo 35: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. O verdadeiro templo de Deus vive da provisão espiritual, confia em Deus e não se desespera diante das crises. E por fim, a vara de Arão que floresceu. Essa vara, que estava seca, floresceu milagrosamente como sinal da escolha divina sobre Arão. Isso fala de vida onde não havia mais esperança. O templo de Deus carrega dentro de si sinais do poder de ressurreição. Mesmo quando tudo parece morto, Deus pode fazer florescer. Talvez você esteja passando por um deserto. Seu casamento parece seco, suas finanças estagnadas, sua fé enfraquecida. Mas Deus diz: eu farei florescer a vara seca. Eu trarei vida nova ao que parecia morto. Você consegue perceber como cada item da Arca da Aliança representa um princípio que precisa habitar em nosso interior? A palavra gravada no coração, a fé na provisão de cada dia, a esperança na ressurreição e no renovo. Agora reflita comigo. Você tem carregado esses 3 elementos em seu interior? Ou tem vivido como um templo vazio, adornado por fora, mas sem essência por dentro? Amados, o templo de Salomão foi coberto de ouro por fora e por dentro. Isso representa pureza, valor
e santidade. Mas não adianta termos aparência de piedade e não sermos templo verdadeiro por dentro. Jesus disse, em Mateus capítulo 23, versículo 27, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda impureza. Meu irmão, minha irmã, Deus está reformando templos neste tempo. Ele está reconstruindo vidas, purificando corações, restaurando a verdadeira adoração. E eu te pergunto, você está disposto a deixar Deus fazer essa obra em você? A Bíblia afirma em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16, Porque nós somos santuário do Deus vivo, como disse Deus, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Se Deus quer habitar em você, então é hora de limpar os cômodos da alma. É tempo de varrer o orgulho, lavar as janelas da incredulidade, abrir as portas da comunhão. É hora de consagrar o altar novamente. E olha que maravilha! Quando Salomão terminou a construção do templo, ele orou e consagrou aquele lugar a Deus. E a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu o templo de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam mais permanecer de pé. Você gostaria de ser cheio dessa glória? Você deseja que a presença de Deus seja tão forte em sua vida que não haja espaço para o medo, para a tristeza, para o pecado? Então diga comigo agora: Senhor, consagro minha vida como teu templo. Purifica-me, enche-me com tua glória, habita em mim e que o mundo veja a tua luz através da minha vida. Se você orou isso com sinceridade, comenta aqui: Eu sou morada do Espírito Santo. E compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas. Leve essa verdade adiante. Ainda temos mais revelações profundas a explorar. Na próxima parte, vamos compreender o significado da dedicação do templo, o que ela representava e como aplicamos isso à nossa consagração pessoal hoje. Amados irmãos, se até aqui o Espírito Santo já falou ao seu coração, prepare-se, pois nesta parte vamos mergulhar em um dos momentos mais marcantes da história bíblica, a dedicação do Templo de Salomão. Um ato solene, carregado de significados, que revela o que realmente importa para Deus e que traz uma poderosa lição para os nossos dias. O texto de 2ª Crônicas, capítulo 6, nos mostra Salomão de pé diante do altar, com as mãos erguidas aos céus, orando e consagrando aquele templo ao Senhor. E sabe o que impressiona? Ele não exalta a glória da construção, nem se vangloria de sua realização. Ao contrário, Salomão reconhece que mesmo aquele templo sendo magnífico, nem os céus dos céus podem conter a presença de Deus. Ele ora com humildade, ele clama pelo perdão, pela misericórdia e pela escuta de Deus sobre aquele lugar. E logo em seguida, no capítulo 7, algo glorioso acontece. O fogo desce do céu e consome o sacrifício sobre o altar, e a glória do Senhor enche o templo. Sabe o que isso significa, meu irmão? Onde há entrega genuína, onde há oração sincera, onde há consagração verdadeira, o fogo de Deus desce. Deus não está buscando templos luxuosos, mas corações quebrantados. Ele está procurando por homens e mulheres que estejam dispostos a se consagrar de corpo, alma e espírito. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, o culto verdadeiro não é feito apenas com cânticos ou palavras bonitas. O verdadeiro culto começa quando eu e você nos colocamos no altar como sacrifício vivo. E o que Deus faz quando alguém se entrega por completo? Ele responde com fogo, fogo que purifica, que consome o pecado, que reacende a paixão espiritual, que revela a sua presença. Agora pense comigo.
Quantos templos existem hoje com aparência de santidade, mas sem fogo? Quantas pessoas estão participando de cultos, mas sem consagração? Quantos de nós temos construído rotinas religiosas, mas esquecemos de oferecer nosso coração? Salomão ensinou que o templo só tinha valor quando consagrado. Assim também é conosco. O corpo é templo, mas se não for santo e separado para Deus, não serve de morada. Deus não compartilha seu trono com outros deuses. Ou ele reina, ou não habita. E eu quero te perguntar hoje, você já consagrou sua vida verdadeiramente ao Senhor? Você já dedicou seus pensamentos, sua sexualidade, seus sonhos, suas decisões, seus relacionamentos ao governo de Deus? Porque consagração não é um momento, é um estilo de vida. Consagração é quando tudo em nós aponta para o céu. É quando vivemos como filhos da luz. Como Paulo escreve em Efésios capítulo 5, versículo 8. Pois outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. E veja, irmãos, após a dedicação, Deus aparece a Salomão e lhe faz uma promessa e também um alerta. Está registrado em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse versículo é mais do que uma promessa. Ele é uma chave espiritual. É como se Deus estivesse dizendo: eu quero habitar com vocês. Eu quero perdoar, curar e restaurar. Mas isso exige quebrantamento, oração, busca e arrependimento. Você quer ver sua família restaurada? Quer que a presença de Deus habite em sua casa, em seu coração, em seus negócios? Então siga essa receita espiritual. 1. Humilhe-se. Reconheça sua dependência de Deus. 2. Ore. Fale com o Senhor com sinceridade, com profundidade. 3. Busque a face de Deus, não apenas suas bênçãos, mas a sua presença. 4. Arrependa-se. Abandone os maus caminhos. A presença de Deus só permanece onde há santidade. Não adianta levantar um altar se ele estiver contaminado. E é por isso que nesta série estamos aprendendo com o Templo de Salomão não apenas história, mas princípios eternos que aplicamos hoje. Como Deus visitava aquele templo com sua glória, hoje Ele deseja encher nossas vidas com o Espírito Santo. Mas é preciso preparar o templo. Você tem preparado o seu interior? Você tem separado tempo para a oração? Tem vigiado seus pensamentos? Ou será que o templo que é sua mente está cheio de distrações, impurezas, rancores, idolatria emocional? Amados, hoje é o dia de uma nova dedicação, de apresentar a Deus não apenas palavras, mas uma vida inteira como sacrifício vivo. E eu quero te convidar agora a escrever nos comentários: eu consagro minha vida como templo do Deus vivo. Se você crê que Deus está te chamando para uma vida mais profunda, para um templo mais santo, compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Ainda temos uma última parte neste vídeo. Na próxima e última parte, vamos compreender como ser um templo vivo na prática nos dias de hoje e como viver diariamente carregando a presença de Deus em todas as áreas da vida. E prepare-se, pois a última revelação será a mais poderosa de todas. Ela vai mudar a forma como você vê a sua missão na terra como templo vivo do Senhor. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Chegamos à parte final dessa jornada. E como prometido, agora revelaremos o ápice da mensagem. O verdadeiro propósito de Deus ao instituir o templo, não apenas como um edifício físico, mas como uma representação do que Ele sempre desejou habitar, o coração rendido do ser humano. Desde o jardim do Éden, Deus desejava comunhão com o homem. Ele andava com Adão na viração do dia, mas o pecado rompeu essa conexão. Então, toda a história da redenção, desde o tabernáculo, passando pelo templo de Salomão, até chegar à cruz de Cristo, foi Deus dizendo: eu quero habitar novamente em vocês. E aqui está a revelação mais poderosa de
todas. Cristo é o verdadeiro templo. Sim, o templo de Salomão foi um símbolo, mas Jesus é a realidade. Em João capítulo 2, versículo 19, Jesus declarou aos fariseus: "Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias." Eles pensavam que ele falava do edifício, mas ele falava do seu corpo, porque Jesus é a encarnação da presença de Deus entre os homens. E ao morrer e ressuscitar, ele nos deu acesso direto à presença do Pai. O véu do templo se rasgou, de alto a baixo, como sinal de que o caminho estava aberto. Agora não precisamos mais de um templo físico para encontrar Deus, porque através do Espírito Santo nós nos tornamos o templo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, confirma: "Não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês?" Essa é a maior glória, irmãos. O templo de Salomão não foi grandioso, mas era feito de pedras. Hoje, Deus edifica um templo ainda mais precioso, feito de vidas, de corações, de comunhão, de fé viva. E aqui está o chamado final. Você tem vivido como templo ou como visitante da presença de Deus? Templo não sai e entra da presença. Templo carrega a presença. Templo não é temporário, é permanente. Templo é consagrado, é santo, é separado. Por isso, se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é templo vivo de Deus. Mas essa consciência precisa gerar mudança, ela precisa impactar. Seus pensamentos, o que você tem permitido habitar na sua mente? Suas palavras, o que tem saído do seu altar que é a sua boca? Seus hábitos, o que tem sido oferecido diariamente nesse templo? Lembre-se, não pode haver idolatria no templo. Hoje a idolatria não é apenas feita de imagens, ela é sutil. Pode ser um relacionamento que ocupa o lugar de Deus, pode ser uma vaidade, um vício, um celular, o dinheiro, o orgulho. O que tem ocupado o altar do seu coração? O Espírito Santo só permanece onde ele é honrado. E se você sente que seu templo interior está em ruínas, Deus é especialista em restauração. Assim como Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, o Senhor pode reconstruir a sua fé, seu altar, sua comunhão. Ele pode fazer em dias o que os homens levariam anos, mas você precisa dizer: "Eis-me aqui, Senhor, reconstrói o teu templo em mim." E mais, agora que somos templo, nossa missão é espalhar a glória de Deus por onde passamos. Cada lugar que você pisa, cada ambiente em que você entra, deve ser impactado pela presença que você carrega. Você não entra em um lugar apenas com suas emoções, você entra com o Espírito de Deus habitando em você. Por isso, viva com consciência espiritual, seja luz no seu trabalho, seja exemplo na sua casa, seja voz profética na sua geração. Você é templo de Deus. Você não é comum. Você não é qualquer um. Você é morada do Altíssimo. E eu encerro este vídeo te fazendo um convite. Aceite Jesus como seu Salvador. Consagre sua vida a Ele. Não adie mais. Hoje é o dia da salvação. E procure uma igreja perto da sua casa. Comece a congregar, a viver como parte do corpo de Cristo. Porque o templo não é apenas individual. Ele também é coletivo. Somos pedras vivas, sendo edificadas juntas, como diz 1ª Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Também vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Se esta mensagem tocou seu coração, comente aqui embaixo. Eu sou o templo vivo do Senhor e aceito a missão de carregar a sua presença. E se você assistiu até aqui, escreva também: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Inscreva-se no canal Escola da Vida, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser reconstruído pelo poder da palavra.
E na tela final, selecione um dos 2 vídeos que vamos indicar para você. Eles vão aprofundar ainda mais sua fé e revelar outros mistérios poderosos da Bíblia que transformarão sua vida. Deus abençoe você e que a glória do Senhor nunca se aparte do templo que é o seu coração. Amém.